Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, livro de Êxodo, capítulo 10, a aliança e o modelo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, mais um dia que eu for pregar a sua palavra. Tudo isso, te agradeço, meu Deus. Por isso, que eu possa pregar essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A aliança e o modelo. Lição de sábado. Verso para memorizar. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo, capítulo 24, verso 3. Como seu Deus, Criador e Redentor, o Senhor desejava estar com seu povo e habitar no meio dele. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com Ele. No entanto, se relacionarmos significativos com as outras pessoas só se constroem com tempo e dedicação. O mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante de muito crescimento, mas somente em passarmos tempo com Ele. Em termos práticos, significa estudar a sua palavra, na qual Deus fala conosco, orar quando abrimos o coração para Deus, e testemunhar aos outros sobre a morte, ressurreição e volta de Cristo, envolvendo-nos na missão de Deus. À medida que o Senhor nos abençoa, seremos um canal de bênçãos para os outros. O foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Ao conectarmos com Ele, Deus nos capacita a seguir seus ensinos, o que significa obedecer a sua palavra. Não é de admirar que a geração de seguidores de Cristo do tempo do fim seja descrita como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Na verdade é simples, amamos a Deus e por causa desse amor, o obedecemos. Lição de domingo, o livro e o sangue. Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Para nosso Senhor, o mais importante não é um objeto ou cronograma. Peraí, eu pulei aqui, ó. Leia a pergunta número 1, desculpe. Leia Êxodo capítulo 24, versos 1 a 8. Quais funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e seu povo? O Deus vivo da Bíblia é o Deus de nossos relacionamentos. Para o nosso Senhor, o mais importante não é um objeto ou cronograma, mas a pessoa. Assim, ele dedica bastante atenção às pessoas, e o propósito principal de suas ações é construir um relacionamento pessoal com os seres humanos. Afinal, um Deus que é amor, 1 João capítulo 4, verso 8, teria que ser um Deus que se importasse com relacionamentos, pois como pode haver amor sem relacionamentos? Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrarei todos a mim. João capítulo 12, verso 32. Deus está interessado não apenas em nosso comportamento ético, na doutrina correta ou em conjunto de ações adequadas, mas acima de tudo, em um relacionamento pessoal e profundo conosco. As duas instituições estabelecidas na criação, Gênesis capítulo 1 e 2, tratam de relacionamento. A primeira envolve o relacionamento vertical com Deus, o sábado, e a segunda, o relacionamento horizontal entre seres humanos, o casamento. A confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial que Deus desejava ter com o seu povo. Naquela cerimônia, o povo disse 2 vezes: tudo que o Senhor falou, faremos. Êxodo capítulo 24, versos 3 e 7. As pessoas realmente queriam fazer isso, mas não conheciam sua própria fragilidade e falta de poder.
O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Não queremos aceitar que nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Temos uma tendência inerente ao mal. Para sermos capazes de fazer o bem, precisamos receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Essa ajuda vem somente do alto e do poder de Deus, de Sua palavra e do Espírito Santo. E mesmo com tudo isso à nossa disposição, facilmente caímos, não é verdade? Com certeza. E é por isso que um relacionamento pessoal e próximo com Deus era tão essencial para o povo daquela época, no Sinai, quanto era para nós hoje. Pergunta no rodapé. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Quantas vezes você disse a mesma coisa, mas depois falhou? Quer dizer, é difícil você prometer e não cumprir, mas precisamos cumprir. E a outra pergunta, qual é a única solução? É cumprir todas as funções que Deus nos destinou. É obedecer. Lição de segunda-feira, vendo a Deus. Pergunta número 2, leia Êxodo capítulo 24, versos 9 a 18. Que experiência extraordinária foi vivida pelos líderes de Israel. Após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente o Sinai. No início da subida, Moisés não estava sozinho. Ele teve a excelente companhia de 73 líderes israelitas. Para os líderes daquela foi a experiência suprema. Eles viram Deus, o que chamamos de teofania. E 2 vezes o texto destaca essa realidade. Surpreendentemente, foi também um momento para que os líderes, comendo juntos, selassem a aliança com Deus. Foi um banquete e o Senhor foi o anfitrião. Os líderes foram muito honrados por Deus. No Oriente Médio, nos tempos bíblicos, e até certo ponto hoje, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, elas prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse a uma parte, a outra tinha o dever de vir e ajudar. Ser convidado para uma refeição era um tratamento especial que não era estendido a todos. Ao mesmo tempo, recusar um convite era um dos piores tipos de insultos. Esse fato nos ajuda a entender as histórias do Novo Testamento em que Jesus Cristo foi duramente criticado por comer com pecadores. Lucas capítulo 5, verso 30. Enquanto os crentes celebram a ceia do Senhor, eles também estabelecem esses vínculos próximos com os outros, crentes que são pecadores como eles. Durante essa refeição, celebramos o perdão e a salvação que temos em Jesus. Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Embora tivessem vivido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados ou convertidos por ela. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significavam que estamos automaticamente convertidos. Depois de terem vivenciado tudo isso, aqueles homens deveriam ser os últimos a cometer o que tragicamente fariam mais tarde. Pergunta no rodapé. Reflita sobre os privilégios dos filhos de Arão. Que advertência isso nos traz como adventistas sobre os privilégios da luz que recebemos e sobre a nossa responsabilidade? Quer dizer, a recompensa que nós sabemos da verdade, nós descobrimos a verdade, trouxemos a nós a verdade e a gente ainda não obedece, joga fora. Quer dizer, temos que agarrar para si mesmos e aproveitar essa oportunidade que nenhuma igreja por aí ensina o que a adventista ensina. Mas ensinava. Hoje já não ensina muito, mas antigamente ensinava. Lição de terça-feira, poder para obedecer.
Pergunta número 3. Leia Ezequiel capítulo 36, versos 26 a 28. Como a obediência acontece em nossa vida? Em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que obedeceriam a Deus. Êxodo capítulo 19, verso 8, capítulo 24, versos 3 a 7. A obediência é importante mesmo que a Bíblia ensina que nós, seres humanos, somos frágeis, deteriorados e pecadores. Essa triste verdade foi revelada não apenas na história do antigo Israel, mas pela história de todo o seu povo. Como então podemos seguir a Deus fielmente? A boa notícia é que o Deus ordena. Ele nos capacita a fazer. Essa ajuda não está dentro de nós, mas vem de fora, permitindo-nos fazer o que Deus requer. É obra dele. No cerne do seu resumo teológico, Ezequiel deixa essa verdade bastante clara. Somente Deus pode realizar um transplante de coração, e ele faz removendo nosso coração de pedra e substituindo-o por um coração sensível, de carne. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Josué lembrou ao seu público: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 19. Podemos decidir seguir a Deus e esse é o nosso papel. Temos que fazer a escolha de nos render a Ele, momento a momento, dia a dia. E isso porque não temos o poder de colocar em prática nem mesmo nossa escolha, consciente de servi-lo. Mas quando entregamos nossa fraqueza a Deus, Ele nos tornará fortes. Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Leia Ezequiel capítulo 36, versos 24 a 30. Observando todas as vezes que ocorre a palavra eu, Deus traz de volta, purifica, tira, dá, põe e faz com que você possa observar fielmente sua lei. O que ele está fazendo, você fará. E ele se identifica com você. E se você se conectar intimamente a ele, as ações dele serão suas ações. A união entre Deus e você será dinâmica, poderosa e vibrante. Novamente a ênfase do texto está na ação de Deus. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Deus ordena que as pessoas obedeçam e lhes dá poder para fazer isso. O que Deus requer do povo, Ele o faz, Ele o ajuda a fazer. A obediência é dom de Deus, não apenas nossa realização, assim como a salvação também é um dom divino. Filipenses capítulo 2, verso 13. Pergunta no rodapé: se recebermos o poder de obedecer, por que achamos tão fácil cair em pecado? Porque somos pecadores, caímos em tentações. Precisamos aprender isso, precisamos segurar a tentação, resistir à tentação e não pecar. Lição de quarta-feira: no meio de seu povo. Deus ensinava por vários meios, a um deles e era o santuário. As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano da salvação que seria executado por Jesus séculos depois. Pergunta número 4. Quais importantes verdades praticadas e teológicas são encontradas em Êxodo, capítulo 25, versos 1 a 9? Embora Deus estivesse conduzindo os israelitas e já estivesse perto deles, instruiu Moisés a construir um santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8. Ele queria mostrar de modo visível e concreto que estava com eles. Apesar dos seus muitos erros, eles não os havia abandonado assim quando foram aceitos pelo Senhor novamente. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 192. Eles receberam a ordem divina e começou a construção do santuário. A Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, versos 47 a 50. Ele é maior que o mais alto do céu, e até o mesmo céu não pode contê-lo. Paulo disse em Atenas: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, verso 24. Além disso, o rei Salomão declarou: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra?
Eis que os céus e até os céus dos céus não te pode conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. O santuário deveria ser o lugar no qual Deus manifestaria sua presença ao povo. Os israelitas deveriam trazer uma oferta voluntária para a construção do santuário. Eles deveriam levar dávidas valiosas, incluindo ouro, prata, bronze, madeira e de acácia, vários tipos de tecidos finos, azeite de oliva e especiarias. Em Êxodo capítulo 25, versos 10 a 20 e capítulo 27, verso 21, encontramos inúmeros detalhes sobre o tabernáculo e suas cerimônias. Deus apresentou a Moisés um projeto contendo instruções específicas sobre como construir e mobiliar o tabernáculo, incluindo a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, os altares, os véus e as cores e as medidas. Moisés teve que construir o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou. Êxodo capítulo 25, versos 9 e 40 e capítulo 26, verso 30. Refletindo o santuário celestial. Hebreus capítulo 8, versos 1, 2 e capítulo 9, verso 11. O santuário terrestre teve uma função essencial até a morte de Jesus e o seu ministério no santuário celestial. E tomou o santuário terrestre desnecessário e sem validade. Uma verdade revelada quando o véu do templo foi rasgado na morte de Cristo. Mateus capítulo 27, verso 51. Marcos capítulo 15, verso 38. Lição de quinta-feira, cheios do Espírito de Deus. O Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação para as cerimônias do tabernáculo. Os sacerdotes deveriam usar vestes apropriadas, mas o sumo sacerdote usava uma estola especial, que continha os nomes dos filhos de Israel. Ele também usava um peitoral que continha o Urim e o Tumim, e deveria estar em seu coração. Êxodo capítulo 28. Todos os sacerdotes deveriam ser consagrados. Êxodo 29. Outros itens a serem cuidadosamente preparados eram o altar de incenso, a bacia, o óleo de unção e o incenso. Êxodo 30. Pergunta número 5. Leia Êxodo 31. Que assistência especial foi dada por Deus para que todos os detalhes do tabernáculo fossem preparados e construídos de forma bela e adequada. Pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus encheria alguém com seu espírito. O que isso significa? Bezalel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo. Ele foi enchido, ou seja, capacitado com novas habilidades, entendimento e conhecimento sobre o trabalho necessário. Além disso, Deus deu a Oliabe e muitos outros artesãos o mesmo espírito para auxiliar nesta tarefa. No meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como sinal que Deus santifica os fiéis. Isso significa que a observância do quarto mandamento está associada à santificação. Deus disse: também lhe deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, os que os santifica. Êxodo capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, verso 12. O sábado é um lembrete de que o Senhor não é apenas o nosso Criador. Gênesis capítulo 2, versos 2 a 3. Redentor a Deus. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Marcos capítulo 2, versos 27 a 28. Mas também é santo. Ele transforma as pessoas por sua presença. Por meio de seu Espírito e de sua palavra, crescemos para refletir um caráter de amor, bondade, altruísmo e perdão. A maior dávida que Deus deu a Moisés foi o Decálogo, Êxodo capítulo 31, verso 18. Ele próprio escreveu e deu as 2 tábuas de pedra com os 10 preceitos. Êxodo capítulo 31, verso 18 e Deuteronômio capítulo 9, versos 9 a 11. Essas tábuas deveriam ser colocadas no lugar santíssimo, dentro da arca da aliança, que estava sobre o propiciatório. Êxodo capítulo 25, verso 21. Pergunta no rodapé. A palavra propiciatório traduz um termo hebraico que significa literalmente lugar de expiação. Por que o propiciatório estava acima da lei de Deus? Porque era a lei de Deus. Porque eram os 10 mandamentos que estavam ali, a ordem, que era o sinal do Espírito Santo. Se isso nos traz esperança,
Com certeza. Salvação. Estudo adicional de sexta-feira. O tabernáculo era um lugar especial que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo. Era ali que o plano da salvação era revelado, de maneira razoavelmente detalhada aos israelitas no deserto. Ele ensinava as verdades da justificação, da santificação e do juízo. Cada sacrifício ilustrava a morte de Jesus, o perdão dos pecados e a eliminação futura dos pecados. E junto com os sacrifícios estava a lei de Deus, que é o padrão da justiça. A lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz, se beijaram. Salmos capítulo 35, verso 10. Ellen G. White no livro Patriarcas e Profetas, na página 295. Então foi isso, povo de Deus. A lição número 10, a aliança e o modelo. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades da Escola Sabatina, essa lição maravilhosa. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!